bom dia. Encontro semanal, terça-feira de manhã, canal Paz e Bem. Hoje, terça-feira de carnaval, né? Feriado. Essa festa linda, maravilhosa, que cada vez mais os bloquinhos de rua, né? Estão voltando, né? Talvez nunca tenham parado de estar presentes, mas agora parece que está renascendo como uma coisa assim de se reconhecer o valor que é os blocos de rua, o carnaval de rua, né? A festa do povo, muito bem. Nós vamos continuar, eu vou continuar compartilhando com vocês os últimos ensinamentos de Shakyamuni Buda que ele deu para os discípulos, para os monges, há 2.600 anos atrás, no momento da morte dele, o Breve para Nirvana Sutra. Budas não morrem, eles entram na grande paz do Nirvana. Né? Então, eu já comecei a ler um trechinho do Sutra para vocês semana passada, né? Que Buda enfatizava, né? A meditação para manter a mente focada, que tudo iniciava a partir da mente e que a mente deve ser, que devemos ter diligência, persistência, disciplina, foco, para ter esses cuidados com a nossa mente para que ela possa, para que os portais da sabedoria possam se abrir. Né? Então vamos ver o que mais ele falou para os monges da comunidade dele. Né? Então não era bem conselho, eram os ensinamentos que ele queria ter certeza que todos tinham entendido, né? Porque dizia ele que manter os ensinamentos vivos era mantê-lo vivo. Né? Então ele disse também assim, ó monges, quando receberem comida e bebida, vocês as devem considerar como remédio, porque eles viviam de mendicância, né? Então, essas eram as recomendações que Buda deixou, né? Não peguem mais daquilo de que gostam, nem menos daquilo que não gostam. Apenas aceitem o suficiente para manter sua vida e controlar a fome e a sede. Olhar o alimento como um remédio. Façam como a abelha, que apanha apenas a doçura das flores sem manchar sua cor ou tirar sua fragrância. Aceitem apenas o suficiente das ofertas para evitar tristezas. Não peçam muito para não destruir as boas intenções. Isso se compara à pessoa sábia que conhece a força de seu touro e não o sobrecarrega. Que bonito, né? Ó monges, dia e noite pratiquem com determinação o bom ensinamento. Não percam tempo, não negligenciem seus esforços, nem à noite, nem mesmo ao amanhecer. No meio da noite, recitem os sutras. Assim vocês devem ordenar sua vida. Não deixem que a vida passe à toa apenas dormindo, sem obter a realização. Não é assim também que se diz no cristianismo? Orai e vigiai. Vocês devem se lembrar de que o mundo todo está sendo consumido pelo fogo da impermanência. Rapidamente procurem despertar e não dormir. As paixões estão sempre prontas para matar uma pessoa mais do que um inimigo mortal. Como vocês podem ficar dormindo e baixar a guarda? As paixões são como uma cobra venenosa dormindo em sua mente. Não são diferentes de uma cobra negra dormindo em seu quarto. Espante-a com a ponta aguda dos preceitos. Vocês só poderão dormir tranquilos depois que a cobra sair. Se dormir enquanto a cobra ainda estiver lá, vocês estarão agindo sem consciência. Entre as coisas refinadas, a tecedura da consciência é a melhor de todas.
A consciência é como uma agulha de ferro com a qual se pinçam os enganos. Assim sendo, monges, sempre sigam sua consciência e não a ignorem nem por um só momento. Esquecendo-se da consciência, perdem-se todos os méritos. Aqueles que conhecem o pudor sabem do bom ensinamento. Aqueles que não conhecem o pudor não são diferentes de bestas selvagens. Esses ensinamentos, como todos os ensinamentos de todos os grandes mestres, são civilizatórios. Percebam, né, que sair disso é agir como besta de barbárie, de selvageria. Outra recomendação dele, outro ensinamento. Ó monges, se alguém vier desmembrá-los articulação por articulação, vocês devem controlar a mente e não permitir que a raiva surja. Da mesma forma, vocês devem proteger sua boca, caso contrário, palavras más sairão dela. Se vocês permitirem pensamentos de raiva, estarão obstruindo seu próprio caminho e perdendo o benefício de seus méritos. A paciência é uma virtude superior à manutenção dos preceitos e das práticas ascéticas. A paciência é considerada uma das principais virtudes espirituais. Tem o nome também de Prajna Paramita. Paramita no sentido assim de uma virtude, uma perfeição de comportamento que auxilia a atravessar a margem. Margem essa que é a margem da ignorância para a sabedoria, a margem do sofrimento para o contentamento, a margem da angústia para a paz e serenidade mental. Para fazer essas travessias. Travessias às vezes de um momento muito injusto, de um momento assim muito doloroso, que a gente tem que sustentar esse lugar, porque esse é o lugar que nos cabe viver em determinados momentos, né? Não tem como fugir da realidade e ter paciência, respirar e atravessar. As pessoas que com paciência e alegria podem aceitar o veneno do abuso como se estivessem bebendo néctar celestial, essas podem ser chamadas de pessoas de sabedoria que adentraram o caminho. Por quê? Porque os efeitos maléficos da raiva quebram todos os bons ensinamentos e destroem o bom nome, de forma que, tanto no presente como no futuro, as pessoas não sentirão prazer em vê-los. Vocês devem saber que a raiva é mais poderosa que o fogo ardente. Sempre se protejam e não permitam que a raiva penetre em vocês. Nenhum ladrão rouba mais méritos do que a raiva. Mesmo nos leigos, cheios de apegos e desejos, sem praticar o caminho, sem conhecer o Dharma, os ensinamentos do budismo, sem conhecer o Dharma para se controlar, mesmo neles, a raiva não é desculpável. Aqueles que deixaram o lar, se tornaram monges, praticam o caminho do não apego, nunca devem permitir que a raiva surja, assim como o trovão e o raio não ocorrem num céu suave e claro. Ó monges, lembrem-se de sua cabeça raspada. Vocês já abandonaram as ornamentações, usam roupas simples e praticam a mendicância. Se o orgulho surgir, vocês o devem extinguir rapidamente. Cultivar o orgulho não é apropriado para quem vive uma vida comum, muito menos para quem deixou seu lar, adentrou o caminho, controla seu corpo e pratica o esmolar para obter a libertação. Lembrando que nessa época, a comunidade budista, que já era muito grande na época do Buda, isso ainda na Índia, eles não plantavam, eles não tinham plantações, o que eles comiam era ofertado pelas comunidades, eles saíam da floresta e iam para os vilarejos com a sua tigela, como fazem até hoje
em alguns lugares do Sri Lanka, Burma, Vietnã, né, eles em fila, né, são recebidos pela comunidade e oferecem alimentos que eles vão botando dentro da tigela, depois eles dividem entre eles. E a última refeição é ao meio-dia, né? Na época do Buda era uma refeição, que era essa do meio-dia, né? Depois, quando o budismo foi para a China, tinha épocas que era muito frio, né? E os monges eram muito jovens, precisavam de proteína e bastante comida, né? E aí eles começaram a ficar fracos. E aí, à noite, eles começaram a fazer uma sopa. Eles diziam a sopa da cura, né? E aí, já não era só mendicância. Eles começaram a plantar. E um dos motivos para que o manto grande, né, que os chineses inventassem esse mini manto é porque facilitava o trabalho, né? É difícil ficar plantando, né, com esses mantos longos, né? Então eles fizeram esse mini manto, né? Aí no Japão, eu não sei em que época já não era mendicância, tem os mosteiros, eles também recebem doações, mas eles têm uma vida administrativa, compram os alimentos, e tem a prática do tenzo, do pessoal da cozinha, né? Tem um cardápio específico e tem ainda uma prática simbólica hoje, é takuhatsu, né? Que eles vão com uma sinetinha, eles colocam um chapéu de palha de arroz que cobre o rosto para que todos sejam iguais, ninguém sabe quem é que está ali. São os monges que estão fazendo mendicância, que eles fazem, vão caminhando em fila com aquela sinetinha, né, e a comunidade vai dando as doações para eles. Ó monges, a mente desonesta é incompatível com o caminho. Por essa razão, vocês devem cultivar a honestidade. Vocês devem saber que a desonestidade só produz enganos. Quem adentra o caminho não age assim. É por isso, monges, que vocês devem ter a mente correta e agir baseados na honestidade. Esses ensinamentos foi o último ensinamento que Buda deu com 80 anos, quando ele estava morrendo. Aquela estátua que a gente vê do Buda deitadinho, lá atrás tem uma, porque foi 15 de fevereiro. Nós estivemos em retiro, né, em memória desse momento histórico, dessa passagem da morte do Buda. Vocês devem saber que uma pessoa... Esse é muito bonito, monges. Vocês devem saber que uma pessoa de muitos desejos, procurando grandiosidade apenas para si mesma, sofre muito. A pessoa de poucos desejos, que nem procura nem deseja, não tem esse pesar. Essa é a simples razão pelo qual vocês devem ter o mínimo de desejos. Mais do que isso, devem ter poucos desejos, porque essa é a fonte de todos os bons méritos. Uma pessoa de poucos desejos não manipula a mente dos outros por meio da desonestidade, nem é levada pelos seus 6 órgãos do sentido. A mente de quem tem poucos desejos é tranquila e sem preocupações. O que tiver é suficiente, nunca há insuficiência. Para aqueles que têm poucos desejos, o nirvana existe. Esta é a prática de poucos desejos. Então, hoje são esses ensinamentos que eu compartilho com vocês, né? Semana que vem eu compartilho mais alguns, né? Esse se chama Breve Parinirvana Sutra, que foram os últimos ensinamentos que Shakyamuni deixou para os seus discípulos. E quando ele estava morrendo,
Essa notícia logo se espalhou por todos os vilarejos. E não eram só os monges que estavam junto com ele. O pessoal da comunidade das redondezas veio, se fez um silêncio profundo enquanto Shakyamuni Buda falava. Diz que até os pássaros ficaram em silêncio, né? E que os animais se aproximavam também naquele momento. É uma passagem muito comovente da história do budismo. Nós vamos ficando por aqui hoje. Bom carnaval, bom feriado para todos nós, bom descanso e seguimos nas pegadas de Shakyamuni Buda. Paz e bem.